Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande poder estarmos aqui mais uma vez reunidos para falarmos do Evangelho de Jesus, para falarmos da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos orienta, que nos instrui, que nos conforta, que nos consola e que nos mostra, o caminho que devemos seguir para alcançarmos a nossa plenitude, Nossa plenitude espiritual, a nossa felicidade real. Espero encontrar todos em paz, em harmonia e com Jesus nos seus corações. Bom, para harmonizarmos os nossos pensamentos, eu vou iniciar com a leitura de uma página que hoje será do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que hoje será a instrução de número 163, que diz assim: agradecer. E sede agradecidos. Paulo está em Colossenses capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhes foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Vamos orar? Convido a quem desejar que feche seus olhos e que possamos assim, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos ao Pai e ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade da doutrina espírita, pela oportunidade da escolha que fazemos de estarmos aqui nesse momento. Obrigada, Pai, por tanto amor. Obrigada, Pai, por nos mandar o Teu Filho, nosso irmão, nosso mestre, modelo e guia, ao nosso planeta, para nos mostrar, nos testemunhar o que é o verdadeiro amor, nos testemunhar
caminho que devemos seguir para alcançarmos a Ti. Que possamos, Pai, neste momento, estarmos com os nossos olhos, os nossos corações abertos para recebermos os Seus ensinamentos. Possamos aprofundar lá no nosso íntimo cada palavra Tua, de forma a levarmos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, o Teu Evangelho de amor. Permaneça conosco, amado Mestre, hoje, agora e todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje, iniciando o mês de Kardec, nós vamos falar, né, sobre o tema Jesus à porta, Kardec a chave, que é a terceira revelação, né? Então, vou falar brevemente, né, sobre a primeira revelação, que foi Moisés, né, que Moisés ele veio e Moisés vem instaurar a lei, né, o princípio de justiça. Moisés vem num tempo em que a humanidade ainda é muito embrutecida, né? Então, aquele momento de evolução da humanidade, o que precisava era a lei, era o de fora para dentro, né? Era o proibir, era o proibido. Então, Moisés vem para diminuir, estreitar aquele caminho, o proibir para estreitar o caminho, né? Que diminuir as possibilidades do erro, porque era como aqueles corações embrutecidos tinham capacidade de entendimento, né? No livro Evolução em Dois Mundos, inclusive, André Luiz cita, né? Ele diz: Moisés instalara o princípio de justiça, condenando a vida, influenciando-a, coordenando a vida, e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, né? Que quando vem Jesus, ele já instaura o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, trazendo-lhe a rota para Deus. Então, aí a gente já começa a falar um pouco sobre a segunda revelação, né? Que é o próprio Jesus, que ele inaugura na Terra o princípio do amor, né? Jesus foi, lá em João 14, né? Ele diz que ele enviará um outro consolador. Se a gente observar bem, essa palavra outro já demonstra que já veio algum. E qual foi esse algum? Foi o próprio Jesus. Jesus foi o Consolador e veio ele próprio, né? Jesus, ele é a porta libertadora, a porta salvadora que se abriu à humanidade. Mas ela se abre a todos aqueles que quiserem adentrar essa porta. Não é verdade? Ninguém é forçado a entrar por ela. Jesus veio, mostrou o caminho e nos convidou a todos, toda a humanidade, a adentrarmos por essa porta. Exemplificou ele próprio. Ele próprio. Como adentrar?
não é? Lá em João 10, inclusive, ele diz que não há felicidade verdadeira que não passe por essa porta. E ele diz que a porta é ele. Ele é essa porta. E o que é essa porta? Essa porta é a porta do perdão. O perdão é libertador. Quando não perdoamos, nós carregamos dentro de nós aquela mágoa, aquele rancor que nos aprisiona. Eu costumo dizer que cada mágoa que a gente guarda é uma pedrinha que a gente guarda no nosso coração. E pedra pesa, né, gente? Pedra pesa. Então imagina que cada mágoa que você tem, você põe essa pedrinha lá, você vai guardando, aquilo vai pesando. E realmente, quando nós temos mágoa conosco, nós ficamos pesados, não ficamos? E quando nós liberamos o perdão, a gente pensa, nós estamos libertando quem está sendo perdoado? Não. Nós estamos nos libertando. Nós estamos tirando todas essas pedras do nosso coração. E tirando esse peso, essa amarra, essa amargura. Como conseguiremos ser felizes com mágoa, com amargura, com rancor dentro do nosso coração? Então, não há felicidade verdadeira que não passe pela porta do perdão. Perdão esse exemplificado por Jesus ao longo da sua passagem na Terra. Exemplificado por Jesus em seu momento crucial no alto da cruz. Quando ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ora, se Jesus, no alto da cruz, pede perdão ao Pai por aqueles que o tiram a vida, que é um exemplo maior do que esse de perdão? Ele tinha algum peso nele? Ele estava liberto. Essa é a porta libertadora. E ninguém consegue passar por esta porta que não seja com perdão. Mas nessa porta também é a porta do serviço. O trabalho que Jesus tão bem exemplificou também em sua passagem aqui pela terra. Durante toda a sua passagem, desde a infância, mostrou que estava a serviço da humanidade. Desde criança, né? Ele quis aprender com o pai a carpintaria. Quis trabalhar o serviço. E olha que interessante, ele como carpinteiro já demonstrava quem ele era. Um escultor. Né? Ele esculpia. Ele é um escultor das nossas almas. Como podemos ser felizes se não servirmos ao nosso próximo? Conseguiremos alcançar a felicidade sozinhos? Não. Como seremos felizes se olharmos ao nosso lado e não tivermos ninguém?
olharmos para trás e só víssemos dor, sabendo que nós poderíamos ter ajudado. Fora da caridade não há salvação. Como diz a máxima do Espiritismo. Então, meus irmãos, a porta do serviço, que também é Jesus, nós precisamos passar por essa porta. E essa porta também é a porta do amor. E a porta do amor, ela pega isso tudo, né? Amor é o próprio Jesus. Ou Jesus é o próprio amor. Se pudéssemos resumir tudo em uma única palavra, seria essa: amor. Não é verdade? Porque quando tivermos amor, o amor universal em sua plenitude, nós teremos liberado o perdão para todos, indiscriminadamente. Nós estaremos a serviço de todos, uns pelos outros, porque não conseguiremos ser felizes sem que o outro também o seja. Isso é amor. Então, meus irmãos, nós precisamos passar por essa porta para alcançarmos a nossa plena felicidade. E essa porta é Jesus, que veio, né, como porta para essa felicidade. Mas os anos foram passando, os séculos foram passando, né? E todos aqueles ensinamentos foram ficando esquecidos. E lembrando que Jesus, ele falou por parábolas. Por que ele falou por parábolas? As parábolas, se nós observarmos hoje, elas são atemporais. Elas foram entendidas naquele tempo em que ele vivia, dentro da capacidade da evolução daquele tempo da humanidade. E hoje nós conseguimos entender dentro da nossa capacidade evolutiva. Então, Jesus falando por parábolas, ele se tornou atemporal. Ele se tornou atemporal. Então, os séculos foram passando, aqueles ensinamentos foram ficando esquecidos, mas Jesus, ele sabia que isso ia acontecer. Ora, era Jesus, né? Então ele deixou dito lá. Ele deixou dito lá que após séculos, né, viria um consolador. Ele deixou dito que viria um outro consolador. E após séculos viria um outro consolador para resgatar os seus ensinamentos e abrir novamente essa porta, reabrir os horizontes para a humanidade, para quem quiser adentrar esta porta. E aí o Consolador, ele chega num momento difícil. Ele chega num momento onde o materialismo tem força. Ele ganha forma no psiquismo humano. Né? Mas o mestre envia um dos seus mensageiros, um discípulo fiel da verdade. Em 1804,
em Lyon, nasce o que vem a ser conhecido posteriormente como Allan Kardec, o nosso codificador, né? E Kardec, ele precisou de muita energia, muita força, muita determinação para enfrentar todas as resistências que ele enfrentou. Porque não foi uma tarefa fácil, como eu disse, né? Veio num momento difícil, inclusive. Tinham os incrédulos, tinham os materialistas, como temos até hoje. Mas naquela época, muito mais difícil, né? Mas Kardec, ele tinha o coração vinculado ao mais puro cristianismo. A fé dele era enraizada. A fé dele era enraizada. E ele veio com essa missão, né? Ele já veio com essa missão. Quando ele veio, ele não sabia, mas ele já veio com essa missão. Então, ele veio preparado. Ele veio preparado. Então, ele tinha uma inteligência, né? Uma cultura, um intelecto que a obra exigia. Se nós olharmos, né? É uma obra magistral. Toda essa obra codificada por Allan Kardec é uma obra magistral. A capacidade de Kardec, capacidade de síntese, a cultura dele, a didática, desenvolvido tudo com tanta maestria, né? Como ele consegue passear, né, pelas filosofias do seu tempo, pelas filosofias da antiguidade, vários e vários pensadores. Isso tudo com pouco tempo que ele tinha, porque ele tinha pouco tempo para escrever. Ele tinha pouco tempo para escrever. Porque ele escreveu muito. Como ele escreveu? Ele escreveu muito. E muito rápido. Então, ele tinha que ter também um raciocínio muito rápido. Olha como Kardec veio preparado. Veio preparado e assumiu aquela missão. Assumiu fielmente aquela missão. Além de escrever os livros, ele ainda lia e respondia cartas, artigos, revistas, críticas. Tudo isso, logicamente, amparado, né, pela espiritualidade que sustentava a obra. Mas Kardec era um apóstolo fiel. Um apóstolo, como dito pelo Espírito de Verdade, está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. É dito que ele é um apóstolo. E ele é um cristão de verdade. Um cristão de verdade. Que suporta todo tipo de resistência e ataque. Eu vou ler um trechinho aqui do livro Obras Póstumas, que fala sobre essa questão da resistência, né? Que ele encontraria, né, muita resistência, e o quanto ele suportou, e também do amparo. O trechinho diz assim: entretanto, amigo, se a tua coragem, está na segunda parte das Obras Póstumas, tá? Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda
Vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Que coisa linda! Eu quis ler esse trecho porque ele resume, né, muita coisa. Ele fala aqui que vem se preparando uma grande batalha. Ele fala do fanatismo, da intolerância. Ele fala da fé, né? Ele fala, olha, sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas, né? E fala do amparo. Conta conosco. E conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Modo particular, uma proteção do próprio Mestre. Com uma missão dessa, trazendo o Consolador prometido, a chave que abre a porta, nos revelando novamente essa porta trazida por Jesus, esmiuçando para nós o que foram esses caminhos, o que foram essas parábolas, o que Jesus nos disse. Está tudo esmiuçado, está tudo esmiuçado. Kardec, com sua dedicação junto à espiritualidade, nos trouxe a codificação da doutrina dos espíritos. Colocou para nós o que nós sozinhos não seríamos capazes. Apóstolo dedicado, desvendou para a gente o que Jesus nos disse em cada parábola. Você não entendeu? Procura, Kardec te explica. Kardec vai te explicar, vai ter uma explicação. Kardec vem, ao longo das obras, explicando qual o caminho. Vem nos mostrando a fé raciocinada. Elege a fé raciocinada como fator básico de evolução. Elege o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, nos proporcionando segura orientação e nos clareando a mente no rumo das legítimas conquistas espirituais. Então, irmãos, nós alcançamos um nível onde, naquele tempo em que Moisés tinha aqueles corações embrutecidos, onde vivíamos a proibição para não sairmos do caminho. Hoje nós temos, dentro da nossa evolução espiritual, a opção de escolher o nosso caminho e essa porta desvendada por Kardec para nós. Kardec abriu a porta. Kardec a chave, Jesus a porta. Nós queremos entrar nessa porta? Essa porta da felicidade. Nós queremos? Estamos dispostos a perdoar, a viver em serviço, a viver o amor pleno?
A doutrina espírita, ela não nos exige nada. Ninguém obriga ninguém a nada dentro da doutrina espírita. Ninguém chega para nenhum espírita e diz: você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, ou você é proibido de fazer isso ou você é proibido de fazer aquilo. Esse tempo, foi lá na primeira revelação. Mas a doutrina espera de nós muito. Ela muito nos espera. Ela espera de nós dedicação. Ela espera de nós estudo. Ela espera de nós prática. Dedicação, estudo e principalmente vivência. Kardec trabalhou arduamente, dedicou uma vida para deixar para nós o caminho claro, o que nos cabe estudar, entender, aprender, absorver e viver. E como eu disse lá no começo, né, quando eu li a página de abertura, a melhor maneira de agradecer é no aproveitamento do que a gente recebe, do ensinamento que a gente recebe. Então, a melhor forma de agradecimento é vivenciando o aprendizado. Como filhos, a melhor forma de agradecermos os nossos pais é vivenciando o que nós aprendemos com eles. Como espíritas, a melhor forma de agradecimento é vivenciando o que está na codificação, no trabalho árduo de Allan Kardec. Está aí, para quem quiser. E eu vou deixar aqui o meu convite, claro. Estudem, meus irmãos. Estudem o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Os livros estão todos aí. Estudem, é o primeiro passo. E vivenciem. Levem para as suas vidas. Ninguém vai dar salto, óbvio. Estamos no processo. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por domar as suas más tendências. Então, é a evolução moral. Se eu hoje estou melhor do que ontem, ótimo, eu estou no caminho. E o caminho começa pelo conhecimento. No conhecimento, a gente começa. E vivenciando é que a gente chega. Então, vamos nos caminhar para essa porta aberta por Kardec? Esse é o convite que eu deixo para vocês. E eu agradeço muito por estarem aqui comigo, por estarmos juntos mais uma vez estudando. Eu sempre fico muito feliz, né, por essa oportunidade de estudo e convido vocês para a nossa prece final de agradecimento.
Então, quem desejar pode fechar seus olhos e vamos imaginar na nossa tela mental a figura doce e serena do Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pelos teus ensinamentos. Muito, muito, muito obrigada, Mestre, por ter vindo com tanto amor nos ensinar e vivenciar como devemos fazer. Nos ajude, Senhor, permita que a boa espiritualidade esteja conosco, nos intuindo, para que possamos perceber, possamos entender cada caminho que devemos seguir. Que possamos recusar o caminho torto. Que possamos ter sabedoria para entender qual caminho que não devemos seguir e o caminho que devemos seguir. Permita, Pai, que estejamos sempre acompanhados da boa espiritualidade nos orientando e que estejamos abertos a essa boa orientação. Que tenhamos em nossos corações amor e a cada dia menos rancor. Que possamos liberar o perdão a tantas quantas pessoas forem preciso. E que assim estejamos cada vez mais próximos de Ti. Pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo desse momento, na certeza da Tua presença entre nós. Assim seja, graças a Deus.